Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Estamos na meta 18 e vamos falar sobre artigo de opinião. Bom, artigo de opinião, galera, é um texto dissertativo, certo? Mas que vai defender aí um ponto de vista em relação a um tema. Então, você tem um tema específico e no artigo de opinião você vai defender um ponto de vista referente a esse tema. Mas, quando eu digo defender um ponto de vista, tem que ser baseado na informatividade. Você quer informar alguém sobre algo, certo? Para isso, o artigo de opinião pode se utilizar aí da primeira pessoa do discurso. Ele tem que apresentar um título criativo que instigue o leitor à leitura. E a linguagem tem que ser dentro da norma culta padrão, porém, a gente pode utilizar essa linguagem de uma forma bem ampla. Vai ter marcas de interlocução, ou seja, conversa, né, entre locutor e interlocutor, marcado por meio de perguntas retóricas. Os assuntos são aqueles assuntos de relevância coletiva, temas da atualidade, normalmente. Você vai ter um texto marcado aí do conhecimento ou de conhecimentos temáticos, certo? Enumeração de ideias, aquilo que é mais importante para aparecer primeiro, aquilo que é mais relevante para aparecer nesse artigo, e aquilo que não é tão relevante acaba sendo deixado por último, ou às vezes até excluído do texto, porque o autor trabalha com essa enumeração de ideias. Essas produções, elas são vinculadas nos meios de comunicação, jornais, revistas e internet. A estrutura do artigo de opinião é uma introdução seguida do desenvolvimento e conclusão, certo? Lembrando que aqui segue a mesma estrutura da dissertação argumentativa. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês verem como que funciona aí o artigo de opinião. Esse texto se chama A Educação como Agente de Mudança e diz o seguinte: é um consenso que a educação é um forte agente de mudanças, já que com amplo acesso a livros e, por conseguinte, ao conhecimento, argumentam os defensores da ansiada revolução educacional, a população teria mais elementos para tomar decisões melhores. A leitura, sem sombra de dúvida, permite que tenhamos um entendimento maior da realidade que nos cerca, mas será, no que diz respeito à escolha de representantes, um nível maior de desenvolvimento intelectual desempenha realmente um papel tão significativo? Veja que nesse primeiro parágrafo você já tem aí essa marca da conversa com o leitor, né? Porque ele lança uma pergunta final, é uma pergunta que obviamente ele vai responder na sequência, mas ainda assim marca muito bem essa troca e essa conversa entre locutor e interlocutor. Reparem também que o verbo conjugado na primeira pessoa, ele se inclui no discurso que ele está desenvolvendo. Continuando, alguns autores como Kenyon e Smith possuem uma compreensão bastante diferente. Segundo os mencionados autores, altos níveis de educação não são determinantes para que os indivíduos votem de forma inteligente, já que as pessoas se utilizam de dicas ou sinais no momento de escolher os seus representantes. Em outras palavras, nós não nos debruçamos sobre todas as posições dos candidatos antes de colocarmos nossos votos nas urnas, mas simplesmente nos valemos de alguns aspectos principais e mais abrangentes, como a filiação partidária, para decidir quem nos representará. E aí ele vai concluir, marcando bem a primeira pessoa. Ele começa essa conclusão, né, com essa marca bem forte da primeira pessoa, quando ele diz: eu concordo, mas há outro aspecto a ser considerado em relação aos benefícios da educação no processo de escolha de nossos representantes e, por conseguinte, na sociedade como um todo. Ao oferecer a todos os segmentos da sociedade acesso irrestrito a uma educação de qualidade, os governantes estarão plantando uma semente de grandíssima importância, a possibilidade que os mais diversos setores sociais possam, no futuro, ocupar os mais diversos postos, tanto na administração pública como no setor privado. E qual é a contribuição que isso pode trazer? Olha, de novo, jogou a pergunta, né? Além do exposto, a meta acima mencionada poderá libertar as minorias do voto subjugado, ou seja, daquele voto direcionado a um determinado político que tem como bandeira a defesa de uma causa que é a sua causa. O voto vai para um determinado candidato que defende os animais, os pescadores de determinada região do país, dentre outros segmentos. Esse voto egoísta, no sentido que este visa apenas o favorecimento de um determinado setor, cega os cidadãos para outras questões de interesse nacional, fazendo com que eles votem em representantes fracos politicamente que se mantêm alienados em relação a outros assuntos de relevância para o país. Esse texto é do Arthur Salles Lisboa de Oliveira, e veja que ele dá aqui a opinião dele, isso é um artigo de opinião. Você escolhe um tema, no caso, o tema que ele escolheu, a gente percebe aqui que é a educação como agente de mudança, e ele vai discorrer sobre esse tema. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro. Por hoje é isso, beijo grande e até a próxima aula.